Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM, internautas. Em nome de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do dia 16 de junho de 2014. Peço a todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e logo em seguida o hino de Cravinhos. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és leve, és forte, maravilhoso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és plano, gentil, pátria amada, Brasil.
agora encerra, podem bem cantar os nomes. Amigos, linda terra, pujantes cabeças, quem se perdem no horizonte, como imensos matagais, e as noites enluaradas, e o céu molhado de estrelas, tais como contos de fadas, nunca mais hei de esquecê-las. Amigos, linda terra, pujantes cabeças, que se perdem no horizonte, como imensos matagais, atravinhos tão queridos, tem que ver no meu torrão. Recanto estremecido, guardo em meu coração. Navios, linda terra, pujantes cabeças, que se perdem no horizonte, como imensos matagais. Cravinhos, linda terra, pujantes cabeças, que se perdem no horizonte, como imensos matagais. Peço ao segundo secretário para chamar dos vereadores. Antônio Carlos Galati Brás. Antônio Geraldo Aníbal. Presente. Carlos Lúcio Cabeça Bortolete. Cláudio Molezinho Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Vés, presente. Elcio Médico. José Carlos Rossi dos Reis. Paulo Donizete Furlano Trevisan. Silvio Luiz Faetano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Wagner Jandoso Pérez. Wagner Sussumo Shimazaki. Vamos colocar a ata em discussão e votação. A ata da 9ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal realizada no dia 3 de junho de 2014. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. O ofício de número 80/2014, senhor presidente, tem a honra e satisfação por meio desse cumprimentá-lo em seja anexo balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de maio de 2014. O balancete se encontra na secretaria à disposição de todos. Projeto de Lei de 1950/2014. Eu peço ao primeiro secretário, faça a leitura. Cravinhos, 4 de julho de 2014, ofício número 228/2014. Senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para com a máxima vênia
encaminhar a Vossa Excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei número 1950/2014. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1950/2014, de 4 de junho de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 193 mil para cobrir despesas que especifique, altere e acrescente a nova redação do anexo 1 e 2 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LOA, Lei Orçamentária Anual, e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do PPA, Plano Plurianual, Lei número 1976/2013, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 193 mil às seguintes dotações: Secretaria da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Despejo de Capital, Investimento, Aplicação Direta, Equipamento Material Permanente, vinculado 05.300.27, R$ 193 mil. Os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por conta do excesso de arrecadação no repasse financeiro do Ministério da Saúde para a estruturação das unidades de atenção e especialização em saúde. Artigo 3º. Altere e acrescenta nova redação do anexo 1 e 2 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LOA, Lei Orçamentária Anual, e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do PPA, Plano Plurianual, da Lei número 1976/2013, na função 10, Saúde, subfunção 301, Atenção Básica, Programa 0014, Ação 2017, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. A suplementação se faz necessária para a aquisição de equipamento e material permanente para a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, repasses financeiros conforme planejamento da Secretaria da Saúde, providos no Ministério da Saúde. Salienta ainda que, por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as alterações de programa ou natureza de despesas necessitam de leis do Legislativo. Por ser verdade, firma presente, Cravinhos, 4 de junho de 2014, Ângela B. Estela Sampaio, contadora. Projeto de lei de número 1951/2014. Peço ao secretário que faça a leitura. Cravinhos, 10 de junho de 2014. Gabinete do Prefeito, ofício número 229/2014. Senhor Presidente, inicialmente aprazo-me cumprimentar e nesta oportunidade tomo a liberdade para com máxima vênia encaminhar a Vossa Excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei 1951/2014. Sendo só que apresento para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei 1951/2014, 10 de junho de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70 mil para cobrir despesas que especifica e altera e acrescenta a nova redação do anexo 1 e 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano Plurianual, Lei 1976/2013, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70 mil às seguintes dotações: crédito especial, Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde, Vigilância Epidemiológica, despesas correntes, outras despesas correntes, aplicação direta, serviços de terceiros, pessoa jurídica, OSTP jurídica, Associação Ambientalista Toda a Vida, R$ 70 mil. Artigo 2º. Os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por conta de anulação da seguinte dotação orçamentária:
Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, Divisão de Transportes, Material de Consumo, R$70 mil. Artigo 3º. Altere e acrescenta a nova redação do anexo 1 e 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano Plurianual, da Lei 1976/2013, na função 18, Gestão Ambiental, e subfunção 541, Preservação e Conservação Ambiental, Programa 37, Ação 2048, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Anexo à lei aprovada por esta Casa em 29 de maio de 2014. Justificativa. A suplementação se faz necessária para suprir o convênio conforme documento em anexo. Saliento ainda que, por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as alterações de programa ou natureza de despesa necessitam de leis do Legislativo. Por ser verdade, firma presente. Cravinhos, 10 de junho de 2014. Ângela B. Estela Sampaio, contadora. Projeto de lei de número 1952/2014. Peço ao secretário que faça a leitura. Ofício número 232/2014. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para, com a máxima vênia, encaminhar a vossa excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei número 1952/2014. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1952/2014, de 13 de junho de 2014. Autoriza o município de Cravinhos a firmar convênio de parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural ao Adolescente, SARA, e da outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição de 88, bem como pela Lei Orgânica do Município, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de Cravinhos, Estado de São Paulo, autorizado a firmar convênio de parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural ao Adolescente, SARA, que tem como objetivo o projeto Música para Viver, levando as crianças e adolescentes de baixa renda a chance de inclusão social e de uma integração com a comunidade através da musicalização nos termos incertos no plano de trabalho que faz parte integrante dessa lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária constante no orçamento vigente, suplementada se necessários. Esta lei, artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Acompanhe o plano de trabalho detalhado. Projeto de lei de número 1953/2014. Peço ao secretário que faça a leitura. Cravinhos, 16 de junho de 2014. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 234/2014. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para, com máxima vênia, encaminhar a vossa excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei número 1953/2014. Sendo só o que apresento para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1953/2014, 16 de junho de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 72 mil para cobrir despesas que especifica e altera e acrescenta a nova redação do anexo 1 e 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano Plurianual, Lei 1976/2013, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 72 mil às seguintes dotações. Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde, Fundo Municipal de Saúde, despesas correntes, outras despesas correntes, aplicação direta, transferência a instituições multigovernamentais, outros serviços jurídicos. O STP Jurídica, Consórcio Intermunicipal de Saúde,
AVH, Aquífero Guarani, Vale das Cachoeiras e Horizonte Verde, R$ 72.000. Artigo 2º. Os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por conta de anulação parcial das seguintes dotações: Prefeitura Municipal, Secretaria da Administração, Moradias Urbanas, Obras e Instalações, Iluminação Pública, USTP Jurídica Vinculada, R$ 22.000. Obras e Instalações, R$ 50.000. Justificativa. A suplementação se faz necessária para o devido repasse para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, conforme documento anexo. Saliento ainda que, por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as alterações de programa de natureza de despesas necessitam de leis do Legislativo. Por ser verdade, firma presente, Cravinhos, 16 de junho de 2014, Ângela B. Estela Sampaio, contadora. Segue anexo Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Saúde, DRS 13. Projeto de lei de número 1949/2014, o projeto já foi lido. Peço ao secretário, faça a leitura somente dos pareceres. Parecer número 2288/2014. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 100.000 para cobrir despesas que especifique, altere e acrescenta nova redação do anexo 1 e 2 da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, da LOA, Lei Orçamentária Anual, e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do PPA, Plano Plurianual da Lei número 1976/2013, referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Comissões: Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vesce, pela legalidade. Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Vesce, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Peço ao secretário, faça a leitura dos pareceres também, né? Já leu? Beleza. Passamos agora a fazer a leitura do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo de número 57, de 2 de junho de 2014. Eu peço ao secretário que faça a leitura. Parecer número 2289/2014. Dispõe sobre a adesão da Câmara Municipal de Cravinhos ao protocolo estatutário do Parlamento Regional da Região de Ribeirão Preto. Comissões: Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vesce, presente, pela legalidade. Parecer número 2289/2014 dispõe sobre a adesão da Câmara Municipal de Cravinhos ao protocolo estatutário do Parlamento Regional da Região de Ribeirão Preto. Comissão: Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação.
Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Vesce, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Requerimento de número 1905/2014. Requerimento número 1905/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, observadas as formalidades legais, e após ouvido o douto plenário, para que se oficie a concessionária Autovias para que a mesma viabilize a manutenção e, em especial, a poda das árvores nas margens da rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 253 e 255 Sul. Justificativa. No referido local existem vários arbustos e árvores, e estas, em especial, estão com as copas demasiadamente baixas, oferecendo oportunidade para o uso inadequado do local. Considerando que a concessionária Autovias preza por uma política ambiental de grandes responsabilidades, efetuamos a presente solicitação. Cravinhos, 13 de junho de 2014, Francisco Vesce, vereador. Requerimento número 1906/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais e, após ouvir o douto plenário, para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como o SEBRAE Polo Ribeirão Preto, para que informem a possibilidade e o procedimento para que tenhamos a participação do nosso município junto ao programa SEBRAE Móvel, tudo para termos orientação especializada aos nossos empresários, e àqueles que sonham em montar seu próprio negócio. Justificativa. Devido ter conhecido pessoalmente este programa e ter tido contato com alguns empresários que se manifestaram interesse no mesmo, que o mesmo aconteça em nossa cidade, tudo para a melhoria e gestão e crescimento. Caso não seja possível o atendimento, solicitamos justificativa sobre os motivos para que eu possa explicar aos moradores, se for o caso. Sala das Sessões, 3 de junho de 2014, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Requerimento número 1908/2014. Requeiro observadas as formalidades legais e regimentais e, depois de ouvido o douto plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe em caráter de urgência se já está organizando e qual o planejamento para a festa do peão de boiadeiro do ano de 2014. Justificativa. Devido estar sendo questionado por diversos moradores após a repercussão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a realização ou não da festa do peão de boiadeiro do ano de 2014 e, visando a transparência e esclarecer a população, solicitamos tais informações. Caso não seja possível o atendimento, solicitamos justificativas sobre os motivos para que possa esclarecer aos moradores, se for o caso. Sala das Sessões, 13 de junho de 2014, Cláudio Molesini Teles, vereador. Requerimento 1910/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dr. Renato Savério Souza Costa, agradecendo pelos serviços prestados como delegado de polícia titular em nosso município, e ao excelentíssimo senhor Dr. Eduardo Librandi Júnior, desejando-lhe boas-vindas em nossa cidade e sucesso na função de delegado titular da Polícia Civil de Cravinhos. Que seja oficiada também delegado seccional de Ribeirão Preto, delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Cravinhos, 3 de junho de 2014, Francisco Vesce, vereador. Requerimento número 1911/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e regimentais que se oficie ao excelentíssimo senhor chefe do Executivo para que o mesmo viabilize junto aos setores responsáveis da administração e Comissão Municipal de Trânsito, estudos para adequação e disciplina do trânsito na Praça Anita Garibaldi, especificamente na confluência das ruas Bonfim com Cristiano Barreto e Júlio Xavier, e, em tempo, que informe essa casa os membros que a compõem a Comissão Municipal de Trânsito. Justificativa. Devido ao referido local ser encontro das ruas com diferentes sentidos de direção, entendemos que seja necessária uma melhor adequação do local, visando evitar acidentes e transtornos a quem necessita por ali trafegar. Quanto à composição da Comissão Municipal de Trânsito, entendemos que a mesma poderá contribuir e muito para esclarecimentos aos membros dessa casa no que se refere ao trânsito da nossa cidade, quando somos indagados pela população a respeito. Cravinhos,
16 de junho de 2014, Francisco Vesce, vereador. Indicação número 2737/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observar as formalidades legais e regimentais para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto ao setor competente da administração que verifique a necessidade, viabilidade e manutenção nos bueiros localizados nas avenidas Rita Cândida Nogueira e Fagundes. Justificativa. Devido a estar sendo questionado por diversos moradores e ter constatado pessoalmente diversos bueiros que estão com suas tampas danificadas, degraus altíssimos e até mesmo com buracos avantajados, o que coloca em risco a população, além de deixar os locais com um visual não agradável. Caso não seja possível o atendimento, solicitamos justificativas sobre os motivos para que eu possa explicar aos moradores se for o caso. Sala das Sessões, 3 de junho de 2014, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Indicação número 2738/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a viabilidade e possibilidade de realizar reformas e reparos urgentes no sistema de encanamento de esgoto de todos os banheiros da EMEB João Bucini. Justificativa motivo. Devendo estar sendo procurado e questionado por diversos profissionais e pais de aluno de que no local é frequente a ocorrência de entupimento de esgoto, sendo que a equipe responsável realiza brilhantemente o trabalho de manutenção, mas é necessário reparos, pois os entupimentos são frequentes. Caso não seja possível, solicito justificação sobre o motivo para que possa explicar aos moradores se for o caso. Sala das Sessões, 13 de junho de 2014, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Indicação 2739/2014. Senhor presidente, indicamos observar as formalidades regimentais e após ciência dos nobres colegas, seja oficiado o Executivo Municipal para que determine ao setor competente a elaboração de projeto de lei complementar dispondo sobre a criação de Secretaria Municipal dos Portadores de Necessidades Especiais em Cravinhos. Será de grande valia a criação dessa secretaria para implantar políticas públicas aos portadores de necessidades especiais, voltados para a inserção no mercado de trabalho, no aprimoramento dos estudos, na qualidade de tratamentos médicos hospitalares e na acessibilidade no transporte público e nos estabelecimentos públicos e privados de nossa cidade. Sala das Sessões, 3 de junho de 2014, segue a assinatura de todos os vereadores. Indicação número 2240/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, providencie a construção de um redutor de velocidade lombada à rua Ângela Berbel Pargano, próximo ao número 876, no bairro Jardim Alvorada. Este local é bem movimentado e os veículos passam por ali em alta velocidade, não respeitando o limite. Sendo assim, recorro ao Executivo para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 13 de junho de 2014, Éder Agrela Alves, vereador. Indicação número 2741/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal que, juntamente com o setor competente da administração, forneça a esta casa informações referente à praça que fica localizada entre as ruas José Pioli e Horácio Sabino Coimbra, no bairro Jardim Alvorada. Justifico essa indicação, pois esta praça poderia ser mais um ponto de entretenimento e lazer para os munícipes que residem ali próximo. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que informações passadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2014, Wagner Jandoso Pérez, vereador. Indicação número 2742/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências contra a limpeza e manutenção dos bueiros localizados à rua José Marques, esquina com a rua Osmindo Salomão. Justificativa. Ao passar pelo local, fui abordado por vários munícipes que reclamam que sem o devido escoamento de água por volta das residências. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 13 de junho de 2014, Antônio Carlos Galate Braz, vereador. Indicação 2743/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à poda das árvores localizadas em toda a extensão do bairro Jardim das Acácias. Estas encontram-se com os galhos enormes, onde a iluminação vem a ser prejudicada. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de junho de 2014, Wagner Sussumo Shimazaki, vereador.
Indicação número 2744/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto ao recapeamento da rua Manuel Gomes dos Santos com a rua José Eduardo Vieira Palma, principalmente próximo ao número 901. Justificativa. Justifico essa indicação uma vez que a água que ali desce por esta via está sem o escoamento adequado, causando erosões no asfalto e, saliento ainda mais, prejudicada por ser uma via com trânsito intenso de veículos pesados. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 16 de junho de 2014, Wagner Sussumo Shimazaki, vereador. Parecer número 2290/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 72.000 para cobrir despesas que especifica e altera e acrescenta nova redação dos anexos 1 e 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano Plurianual da Lei 1976/2013 referente ao custo financeiro para o exercício de 2014. Comissões: Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vess, pela legalidade. Finanças e Orçamento, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Luz Cabeça Bortolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Vess, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Não havendo mais nada a ser lido, está aberto um pequeno expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra. Vereador Dr. Wagner. Senhor Presidente, senhores secretários, nobres colegas, munícipes aqui presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FM, internautas da Rede Mundial de Computadores, uma boa noite a todos. O motivo que me traz a essa tribuna essa noite é expressar aqui as razões que fizeram com que o projeto de lei número 1945, que deu entrada nesta casa na sessão anterior, não entrou na pauta hoje para votação. Para que todos possam estar cientes desse projeto, é um projeto que versa sobre o repasse de verba para a Santa Casa, especificamente no valor de R$ 3.523.000. O que acontece aqui é que, durante a análise desse projeto, surgiram dúvidas quanto aos valores e para quais finalidades essa verba seria destinada. Só abrindo um adendo aqui, para melhor explicação aos munícipes, dizer para vocês como é que tramitam os projetos aqui que entram nessa casa. Os projetos são lidos numa sessão, são encaminhados às diferentes comissões. Essas comissões realizam diferentes estudos sobre esse projeto para analisar com detalhes esse projeto, podem formular questões ao Executivo para que expliquem, esclareçam melhor esses projetos. E a seguir, após algumas reuniões, essas comissões emitem um parecer. Esses pareceres ajudarão aos vereadores aqui a deliberar a respeito desse projeto, a favor ou não, pela aprovação ou não. Resumidamente, é assim que funciona o trâmite de um projeto de lei no Legislativo. Muito bem. Com relação a essa lei especificamente, nós temos aqui, como eu disse, autoriza o Poder Executivo Municipal
a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.523.000. Dentre outros valores, nós temos aqui subvenção social Santa Casa, R$ 120.000, obras e instalações, R$ 200.000, OSTP jurídica, R$ 2.400.000, e outros valores que são discriminados aqui nesse projeto de lei. Para mim, ficou faltando algumas explicações, né? Principalmente com relação à OSTP jurídica, quais obras eles querem fazer, né? E nós estamos fazendo algum questionamento. Lembrando que anteriormente eu havia apresentado junto a esta casa um requerimento para que a Santa Casa nos apresentasse a DRE, que é o demonstrativo de resultados de 2012, 2013 e 2014, e que muito iria esclarecer as nossas dúvidas. No entanto, na última sessão, esse requerimento foi rejeitado por essa casa. Portanto, se nós tivéssemos em mãos esse requerimento, a resposta a esse requerimento, com certeza nós estaríamos hoje votando esse projeto de lei. Portanto, nesse momento aqui, senhor presidente, eu gostaria de formalizar verbalmente, que constasse em ata, que eu gostaria de fazer novamente um requerimento para que a Santa Casa nos desse essas explicações. Porque isso vai ser fundamental para que a comissão possa emitir o seu parecer. É importante, nós precisamos saber exatamente o que acontece no projeto de lei, precisamos ter fundamentação para deliberar a respeito desses projetos que entram. Senão, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos saber antes de votar. Se for para votar sem ter essas informações, a gente fecha o olho e vem aqui e vota de qualquer maneira. No entanto, nós temos responsabilidades. Não somos contra a Santa Casa, não somos contra a prefeitura, não somos contra o prefeito, nada disso. Nós precisamos saber, nós temos uma responsabilidade aqui, perante a população, perante vocês. Vocês votaram em nós para que nós fiscalizemos o gasto público. E aqui na Santa Casa nós estamos tendo gasto público. Então, nós precisamos saber as informações, para onde vai esse dinheiro, que todos nós estamos gastando, está saindo do nosso bolso, de vocês, todos nós. Precisamos saber para onde vai, para qual finalidade que vai. Então a comissão precisa dessas informações. É fundamental essas informações. Nós não podemos fechar os olhos e votar de qualquer maneira. Não, a parte, colega. Pois não. Se me permite, eu também gostaria de ressaltar, senhor presidente, que para disponibilizar para a comissão, requerimento que essa casa aprovou, solicitando informações com relação ao centro cirúrgico da Santa Casa, que não está funcionando e se encontra equipado, inclusive por um problema muito pequeno que foi relatado pelo então presidente, aqui numa reunião informal da nossa casa, e que ele fosse também tomado as devidas providências, como o nobre vereador José Carlos colocou, na oportunidade que eu reiterei esse requerimento, ele disse que existem outros caminhos legais. Então, como eu reiterei, e ele já foi aprovado por esta casa, que fossem tomadas as devidas medidas pela presidência, por esta mesa, para que nós tenhamos também a resposta do porquê o centro cirúrgico da Santa Casa, que está equipado, não funciona. E gostaria de disponibilizar a resposta, também à comissão, para que pudesse subsidiar o parecer com relação ao recurso a ser repassado. Obrigado. Perfeito. Vejam, senhores, que nós temos algumas coisas acontecendo naquela instituição que precisam ser melhor esclarecidas. O centro cirúrgico está montado, poderia estar funcionando. A questão do alvará, que não foi fornecido pelo Corpo de Bombeiros, pela Vigilância Sanitária, pelo Corpo de Bombeiros, por conta da caixa d'água, que não sei qual que é o problema que acontece ali. Então, quer dizer, os munícipes estão sofrendo com isso, porque poderiam estar sendo atendidos nessa instituição. E, no entanto, as coisas acontecem e nós precisamos saber. Faz parte da nossa obrigação fiscalizar. Sempre disse isso e nós vamos continuar fazendo isso. Faz parte do vereador fiscalizar. Então, gostaria que esse requerimento entrasse em pauta novamente. Veja, não somos aqui, como alguns estão dizendo, isso é só interesse político, é interesse eleitoral. Não é isso. Estamos aqui defendendo o gasto bem feito. É um dinheiro que sai do bolso do munícipe. É isso que nós queremos saber, a aplicação correta dessas verbas.
Nós não somos aqui, nós estamos aqui contra a Santa Casa, não estamos aqui contra a secretária, contra o prefeito, nós estamos aqui a favor da municipalidade. Estamos a favor dos munícipes, é isso que nós estamos aqui. Portanto, senhor presidente, recai agora sobre a responsabilidade sobre esse plenário todo, para que, né, esse projeto seja melhor votado, e a responsabilidade sobre a celeridade do processo, do trâmite do processo, recai sobre o plenário. Muito obrigado. Mais algum vereador queira fazer outra palavra? Vereador Cláudio Teller. Não? Hoje não. Senhores secretários, nobres vereadores, municípios presentes, ouvinte da Cravinha FM, internauta, funcionário dessa casa. O que me traz aqui nessa tribuna nessa noite, confesso para os senhores que estou bastante feliz que nós tivemos uma reunião com o assessor jurídico do município, o qual ele esclareceu algumas dúvidas que nós tínhamos. Que nem o nobre vereador Dr. Wagner falou, o dever do vereador é fiscalizar. E chegou até essa casa um projeto de lei para que essa casa autorize o pagamento de alguns fornecedores da administração anterior. E esse projeto chegou até nós aqui na sessão passada, foi feita a leitura e foi feito algum questionamento: quem era os fornecedores, qual o valor a ser pago aos fornecedores, e foi protocolado nessa casa hoje às 3 horas da tarde, o qual nós estava com muito entusiasmo de votar esse projeto para poder liberar o dinheiro dos fornecedores. O projeto é no valor de R$540 mil, se não me engano, né, senhor presidente? Nós ia até votar, e ele esclareceu essas dúvidas para nós. E o que me deixou mais contente foi a respeito das dívidas que ainda restam a pagar. O senhor prefeito, atual prefeito, ele esteve aqui nessa casa em janeiro do ano passado, e falou para nós que a dívida do município era de 10 milhões. E hoje, para nossa surpresa, o doutor Ângelo falou que a dívida aproximadamente é de 2,5 milhões. Ou seja, 3% do orçamento do município. Então nós vemos que o senhor prefeito faltou com a verdade com essa casa, ou ele se precipitou falar que era de 10 milhões de reais. O qual nós podemos ver que a administração do ex-prefeito Cabelinho foi uma administração muito boa, que uma dívida de 2 milhões com orçamento de 80 milhões são uma dívida praticamente significante, né? Com um orçamento de 80 milhões. A planilha está aqui comigo também, se alguém quiser saber quem são os fornecedores, está à disposição aos nobres vereadores também, e eu fiquei estreitamente satisfeito com a resposta do senhor prefeito. Ainda vai ser tramitado nessa casa o projeto, acho que o senhor presidente vai marcar uma extraordinária, para nós estar podendo votar o orçamento, o pagamento dos fornecedores, o qual correu algum boato na cidade que as comissão era contra o pagamento dos fornecedores, o qual não é a verdade a esse respeito, porque nós sempre questionou, nós sempre quisemos que pagasse o fornecedor. É que a resposta demorou 20 dias para chegar até a nossa mão, ao contrário do que foi feito quando foi para a aquisição dos ônibus. O nobre Dr. Wagner, ele fez um requerimento ao seu prefeito, solicitando algumas informações, no dia 15 de 10 de 2013, para a aquisição do ônibus. A resposta chegou no mesmo dia, no dia 15 de 10 de 2013. Então nós veja que não é falta de interesse do legislativo, mas sim do executivo de querer agilizar o processo para poder pagar os fornecedores. E eu agradeço. Dá uma parte. Pois não, senhor vereador. Quando o prefeito veio aqui, a dívida era quanto? 10 milhões. Segundo o senhor prefeito. Segundo o prefeito.
Hoje está em quanto? Em 2. Segundo o assessor jurídico do senhor prefeito, ela aproxima 2,5 milhões. Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor. A empreiteira que trabalhava na prefeitura, que não sei se é parente do senhor ou não, apresentou nota na prefeitura de 1.400.000. Por que hoje caiu para 2? Só uma pessoa tem 1.400.000. O nobre vereador, a resposta que nós temos na mão. Nós questionamos. Mas ele apresentou com 1.400.000 na prefeitura de nota, só não sai a 200.000. Na prefeitura só 1.200.000. O senhor tem essa documentação em mão, nobre vereador? Tinha, a prefeitura deve estar lá. Então, senhor nobre vereador, nós questionamos. Se o senhor tem essa documentação em mão, eu peço para o senhor que o senhor forneça. Eu vou pedir. Então, que o senhor forneça para os vereadores, porque foi questionado e demorou 20 dias para nós ter essas informações. Eu até agradeço ao senhor, se o senhor tem essas informações, que o senhor possa agilizar esse processo, para que essa casa possa agilizar o pagamento, seja o meu parente ou seja quem for que prestou o serviço para o município. Se for ele que prestou, se ele prestou o serviço, ele tem que receber que é dele. E eu quero deixar bem claro, nobre vereador, que eu não era vereador na época do senhor prefeito Cabelinho, o senhor era vereador, o senhor que devia fiscalizar isso e não sei se o senhor fiscalizou. Apresentou as notas, 1.400.000. Pois não, vereador. O que você disse, você respondeu por volta agora, eu acho que eu também era vereador no mandato do Cabelinho, não cabe a isso. Eu acho que me desculpa você está levando para outro lado aí, por quê? Esse valor da dívida, que essas notas que foi apresentada, foi no final do mandato do Cabelinho. Isso foi no final. O cara empenha em dezembro, o prefeito não tem como pagar. Então, quem tem que assumir a dívida é o outro prefeito. Mas então, eu era vereador também, junto com o Walter. Então, essa resposta que o senhor deu para ele me ofendeu até eu. Mas tudo bem. Falando da empresa do Walter, parece que você deve ter a relação das empresas aí que está devendo. Até 50 mil reais. Fornecedor? Até 50 mil reais. Consta a empresa que ele falou lá, do parente do senhor? Não, senhor. Não? Não, senhor. Então, realmente o valor deve ser mais de 50 mil reais. Obrigado. Isso cabe ao vereador sim fiscalizar, né, velho? Se ele é o prestador de serviço do município, cabe ao vereador fiscalizar. Mas nós já estamos fiscalizando desde janeiro, né? Não, vereador. Por favor, liga o microfone. Viu, com licença, eu acredito que essa relação são aqueles que realmente estão tudo adequadamente dentro da lei, com notas fiscais, tudo direitinho. Esse valor deve ser o que estão legalmente para receber. Ô, vereador, acredito não, o senhor tem razão. Essa relação aqui, não, vereador, é quem tem dívida até 50 mil reais. Exatamente, quem tem documentação hábil. Até 50 mil reais. Agora eles estão fazendo outro levantamento acima de 50 mil reais. Agora, segundo... tem 1 milhão e lá vai pedrada, eu não sei se tem documento. Então, cabe a municipalidade... Cabe a municipalidade fiscalizar, o senhor concorda? Cabe à municipalidade fiscalizar. Era só isso. Obrigado pela gentileza. Mas eu fiquei muito contente por saber que é 2,5 milhões, não, vereador? Porque chegaram até nós que era 10 milhões e era uma dívida meio absurda. Mas boa noite ao senhor presidente, aos vereadores, a todos. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Vereador Francisco Vess? Não? Vereador Silvio Luiz. Senhor presidente, secretário Francisco Vess, nobres pares, munícipes presentes, internautas, ouvintes da rádio Cravins FM, colaboradores desta casa, que me traz essa tribuna, eu quero tentar trazer um esclarecimento adicional a respeito desse assunto, porque nós discutimos hoje com o Dr. Ângelo, né? E foi uma conversa bastante produtiva. O que acontece? Havia um impasse com relação a esse projeto dos fornecedores. Eu falo por mim, fui cobrado por vários fornecedores, de que a gente estaria segurando o pagamento deles, né? E não é verdade. A comissão fulano de tal, você, vereador Silvio, até ouvi isso, pedi para que a pessoa se sustentasse, se tivesse, eu não sustentou, infelizmente eu não pude levar adiante, né? Você está segurando o pagamento. Eu disse, não seguro pagamento nenhum,
Primeiro, porque não pago, não presto serviço, né? Segundo, porque não faço projeto. E terceiro, porque não tinha projeto nessa casa. O projeto chegou nessa casa, ficou aqui uma única sessão. Ficou 1 ano e meio o pessoal analisando para quem deve e para quem não deve. Conversamos com o doutor Ângelo, o doutor Júlio, eles estão fazendo um trabalho muito criterioso para apurar quem deve e quem não deve. Eu acho salutar, acho bonito, acho necessário. Agora, cada um precisa arcar com o seu ônus. Esse projeto demorou 1 ano e meio para chegar a essa casa. Ficou nessa casa uma única sessão. Nós fizemos os questionamentos que achamos pertinentes. Esses questionamentos ficaram quase 1 mês de volta lá. E eles não nos foram respondidos. Foi respondido hoje. Hoje. Parcialmente. Aí nós conversamos com o doutor Ângelo. Sugerimos algumas alterações. Por exemplo, eles responderam primeiramente os de até 50 mil. Porque eles devem ter uma ordem para pagar. E nós perguntamos dos outros. Porque nós vamos ser cobrados por de 50, por de 100, por de 150. Todo mundo que prestou serviço ou que forneceu material tem direito a receber, desde que de fato tenha prestado ou fornecido material. E aí nós sugerimos alguma mudança no projeto. Ele vai fazer isso para trazer um projeto mais completo para essa casa, com escalonamento da dívida em valores e em prazo. E aí nós vamos poder votar um projeto, já na próxima, numa extraordinária, com um maior número de detalhes. Fica para a gente correto para o prestador que vai saber quando recebe, e correto para o município que vai programar esses pagamentos, né? Então a gente precisa avaliar as questões antes de tacar pedra. Verdade seja dita. Ano passado, no projeto dos ônibus, igual nós estamos falando aqui, houve um questionamento de 12 perguntas, não foi uma, foi respondido no mesmo dia. Esse projeto foram feitas 4 perguntas. E ficou 1 mês. Ainda voltando no projeto dos ônibus, quando eles não chegaram, nós fizemos um questionamento por que não chegou, simplesmente para saber o que aconteceu. Em fevereiro de 2014. Veio uma resposta parcial em abril de 2014. E complementada em maio. É isso que nós não podemos admitir. É isso. Não se pode responder rápida ou lentamente de acordo com a conveniência. Né? E não se pode olhar e simplesmente autorizar ou não o pagamento. Nós estamos aqui para fiscalizar. E nós não estamos aqui para punir ou para passar a mão na cabeça de ninguém. É para fazer o que é certo. É só isso. E isso nós todos temos que fazer junto. Né? E me parece que vai ser possível nesse projeto, porque nós conseguimos fazer uma reunião que foi produtiva. Nós conversamos com um lado de lá, o pessoal veio e explicou para a gente estar com interesse de pagar. E a gente pediu para que fizesse ajustes para que quem receba tenha segurança que vai receber. É isso. Né? Obrigado a todos. Mais algum vereador queira? O vereador Francisco Vessa. Senhor presidente, secretário Silvio, funcionários da casa, nobres colegas, munícipes que nos honram com a visita, internautas, ouvintes da Cravinhos FM. O motivo que me traz à tribuna é com relação à questão polêmica dos fornecedores. E até a gente já havia conversado um pouco antes, mas eu tive uma situação de que alguns fornecedores me procuraram a respeito desse pagamento. E até surgiu uma matéria no jornal, assinada então pelo senhor Edson Martinez, e eu tomo essa tribuna justamente para esclarecer esse fato. O seu Edson, honrosamente, deu a cara a tapa e solicitou uma situação desta casa, porque ele questionou que esse projeto ele veio cobrar, e falaram para o seu Edson que alguns vereadores não queriam assinar o projeto. E ele solicitou uma resposta. E eu coloquei a resposta. E nessa resposta, eu coloquei também que existiam algumas pessoas irresponsáveis e oportunistas. E eu fui questionado então pelo seu Edson, com relação a essa questão de oportunismo e de irresponsabilidade. Então eu quero deixar claro aos nobres colegas, aos ouvintes da Cravinhos FM, aos internautas, à presidência, aos munícipes em geral, que não se trata de responsabilidade ou de oportunismo do senhor Edson. Não é ele o oportunista. Não é ele o irresponsável.
porque ele me questionou essa situação. E então eu tomo essa situação para vir aqui esclarecer que da mesma forma como ele assumiu publicamente o interesse dele em receber aquilo que ele vendeu para o município, que é direito dele, eu também me senti na obrigação, porque ele questionou que a Comissão de Justiça e Redação que não quis assinar o projeto. Então eu me senti na obrigação, na qualidade de vereador, representante do povo, e eleito legalmente, de responder ao cidadão. E assim eu fiz. Mas quero deixar claro que não se trata de responsabilidade ou oportunismo do senhor Edson, de forma alguma. É uma pessoa de nossa cidade, contribui com as entidades sociais, é um homem responsável, possui seu comércio. Simplesmente eu o citei na minha resposta porque ele perguntou. Então ele devia sim ser colocado para que soubesse da situação. Somente por isso. Mas quero deixar claro que a irresponsabilidade e o oportunismo são das pessoas que não querem o progresso de nossa cidade. São das pessoas que ficam levando situações e colocando esta casa aqui de uma forma irresponsável, de uma forma oportunista. Pessoas que querem plantar discórdia em nossa cidade e querem aproveitar de uma situação que nós não estamos executando isso aqui na nossa casa. Quantas vezes nós já cobramos o pagamento dos fornecedores de 2012? O prefeito municipal esteve aqui, no final da gestão do ex-prefeito, no início da gestão do atual prefeito, nós tivemos, em dezembro ele esteve aqui e disse que a dívida era de 10.460.000. Aí nós questionamos um repasse, um parcelamento que esta casa fez do FAPEM na ocasião anterior, e aí então foi tirado 2 milhões. E até o vereador Éder Agrela recorda-se dessa situação. Ele questionou, mas nós parcelamos 2 milhões. Então não são mais 10, são 8 milhões. E se hoje a dívida está em 2 milhões, ótimo para o nosso município. Mas quero deixar claro que a irresponsabilidade e o oportunismo não se trata do senhor Edson Martinez. Se trata, sim, de pessoas que levam a discórdia, que vão plantar situações, aquelas pessoas que estão esperando há tanto tempo, ou seja, há 2 anos, o recurso, o qual eles venderam para o município, ou prestaram serviço para o nosso município, e aqueles que querem plantar discórdia ficam aí, rodeando pelas esquinas, fazendo chacrinha para denegrir a imagem dessa casa. E isso sim nós não podemos admitir. Tomo a liberdade também de me colocar com o nobre colega Walter Benzi, com relação a alguns fornecedores que tinham valores um pouco elevados. E um dos fornecedores, eu gostaria de esclarecer, nobre colega, que eu auxiliei na prestação de contas. E se houver dúvidas com relação até a quem o senhor citou, embora não tenha citado o nome, eu também me reservo de não citar, e gostaria aqui de também não compará-lo como parente do Cláudio Teles, mas sim como fornecedor da prefeitura, seja ele ou seja qualquer outro. Se houver dúvidas quanto à relação da prestação do serviço ou da venda de material, cabe a esta casa fiscalizar. Seja um valor de 50, seja um valor de 5 mil, e seja um valor de 1 milhão. Nós não podemos deixar o nosso município jogar dinheiro para o ralo. Como bem colocou meu líder de bancada, o Dr. Wagner, a Santa Casa de nossa cidade precisa de recursos. Ninguém é contra a Santa Casa. Mas nós também temos o direito de saber onde está sendo usado o dinheiro. Porque a gente vê que muita gente reclama de algumas situações de saúde. Hoje mesmo eu fui questionado por uma pessoa que tinha que fazer um tratamento de 10 sessões, chegou lá, a pessoa disse, não, de 20 sessões, desculpa, eu falei, não, 10 está bom, não é assim. Então nós precisamos sim saber. Porque o presidente de Santa Casa esteve aqui e disse que o centro cirúrgico não funciona, porque existe um problema da vigilância sanitária com relação às caixas d'água. Nós queremos saber isso oficialmente. Nós não podemos ser leviano de colocar essa casa, o nome desta casa, em jogo para servir de motivos aí pela rua. Nós temos que saber a verdade. Afinal de contas, nós estamos aqui, nós somos eleitos representantes pela população justamente para isso. Então é isso que a gente tem que ver. Se houver pagamento de fornecedores acima daquilo, ou fora das condições que eu acho que não vai haver, que a prefeitura, se ela demorou todo esse tempo, ela está sendo minuciosa na situação,
eu acredito que nós também podemos acompanhar. Realmente, o Silvio foi bem claro, houve um grande progresso com relação a esse levantamento. Gostaria também de pedir uma cópia ao nobre vereador Cláudio Teles da relação que o senhor tem, porque existem alguns fornecedores nos procurando e com essa relação também nós possamos esclarecer. Agradeço. Mais uma situação, presidente, nobres colegas. Gostaria de pedir aos senhores e à presidência que fosse feita uma moção de congratulações pela ordenação do diácono Gustavo Cortes Fernandes, ocorrida sábado agora, dia 14, na cidade de Uberaba. E que os nobres colegas participassem, que essa casa enviasse uma moção de congratulações pela passagem da ordenação do diácono Gustavo Cortes Fernandes, que é nosso conterrâneo. Uma boa noite, muito obrigado. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Não havendo nenhum vereador queira fazer uso da palavra, consulta a todos os vereadores, damos intervalo de 5 minutos ou damos sequência na sessão. Então vamos dar sequência nos trabalhos de hoje. Então está aberto o grande expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra, para falar somente da matéria do dia. Se tiver algum vereador que queira fazer uso da palavra, fique à vontade. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, vamos dar sequência às votações dos projetos. Projeto de lei de número 1949/2014, 28 de maio de 2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Tem um projeto também de lei de número 1952/2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de número 1953/2014. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a ser lido, a ser votado no Executivo, passamos agora à votação do Legislativo. É um projeto de decreto-lei legislativo de número 57, de 2 de junho de 2014. O projeto está em discussão. Projeto não, decreto está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. For contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Passamos agora à votação dos requerimentos. É pouco, então a gente vai votar um de cada vez. Requerimento de número 1905/2014. Esse é requerimento de autoria do vereador Francisco Vess. Requerimento está em discussão. Requerimento é da autovia lá, negócio. Entendeu? Requerimento está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. For contra, fique de pé. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Quem tiver dúvida, pergunta.
Requerimento de número 1906/2014, de autoria do vereador Silvio Luiz Faitano Fernandes. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 1908/2014. Requerimento de autoria do vereador Cláudio Molesini Teles. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 1910/2014. Requerimento aqui de autoria do vereador Francisco Vesse. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento de número 1911/2014, de autoria do vereador Francisco Vesse. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Eu gostaria que o vereador fale da moção para hoje, para agora, vereador. Sim. Moção, gostaria que repetisse para os nobres colegas. Sim, colocar em discussão, presidente colocar em discussão e votação, uma moção de congratulações com o jovem Gustavo Cortes Fernandes, que foi ordenado diácono na cidade de Uberaba. Inclusive, veio um convite aqui para esta casa há um mês atrás, e ocorreu agora dia 14, sábado agora. Então, que fosse feita uma moção de congratulações com a assinatura de todos os vereadores, se assim o quiserem fazer. Então, a moção está em discussão. A moção está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. Moção do vereador Francisco Vesse foi aprovado por todos os vereadores. Inclusive com a assinatura de todos. Claro. O requerimento do Dr. Wagner. Eu não sei, até esqueci o que é. Deixa para a próxima. Não faz por isso. E tem um requerimento também do vereador Dr. Wagner, que é reiterando aquele requerimento da Santa Casa, né, doutor? Isso. Gostaria até que o doutor dava uma explicadinha aí. Já explicou lá. Para todos, já está explicado? Todos os vereadores entendem. Às vezes tem algum vereador que não entendeu, né, Zé Carlos? Gostaria que o vereador Dr. Wagner dê uma explicadinha. O requerimento versa a respeito de informações sobre o demonstrativo de resultado financeiro da Santa Casa e sobre os gastos realizados naquela instituição, para que possa, com essas informações, subsidiar de informações a Comissão de Finanças, para que nós possamos votar o repasse proposto pela Prefeitura. Então, o requerimento feito pelo Dr. Wagner, verbalmente, está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça sentados. For contra, fique de pé. O requerimento do vereador Dr. Wagner foi aprovado por todos os vereadores. As indicações dispensam votações. Não havendo mais nada a ser lido, a ser votado, a sessão está encerrada. E uma boa noite a todos. E agradeço a presença de todos aí. Alô, Marquinhos. Só falta o Brasil ganhar amanhã. Só falta o Brasil. Quando você for no bolão, Beck? Ô, Beck, quando você for no bolão? Também, quando você for no bolão?